Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Devo-vos confessar que a conversa de hoje é uma daquelas que andamos a namorar há algum tempo. E andamos por vários motivos. Primeiro, temos um carinho especial por comunicação que simplifica coisas difíceis, em linguagem assim mais técnica. Segundo, dentro dessas áreas tecnicamente mais complexas, mas que habitam o dia-a-dia de todos, temos um carinho ainda mais especial pela área jurídica. Quando nos cruzámos com a página da Mia Negrão, a nossa convidada de hoje, advogada, formadora e doula, além de a seguirmos atentamente, entrou diretamente para o nosso top de conversas a alcançar. Reparem, junta duas áreas extremamente desafiantes. A jurídica, já a dissemos, e a saúde. E sim, temos uma lista de desejos, estilo a que usamos para as passas da passagem de ano. Eu quero um Bentley. Sim, André, estamos mesmo a falar de conversas, não de carros. E detalhe importante, não, eu não sou a Georgina. Enfim, e agora podemos dizer que foi um dos desejos que conseguimos concretizar. Temos uma grande admiração por quem consegue desconstruir conceitos, pensar a partir de várias perspectivas em simultâneo, gerando um debate que nos obriga àquela confissão do nunca tínhamos pensado nisso. Foi o que aconteceu nesta conversa. Várias vezes. Falámos sobre parto, sobre violência obstétrica, sobre o que é e sobre o que podem fazer as mulheres na defesa dos seus direitos. Porque a violência está, muitas vezes, em palavras ou na ausência delas. É isso, em palavras, atos e omissões. Mas fiquem por aí, o assunto é sério, mas é a conversar que a gente se entende e, na voz da Mia, tudo fica mais simples. Estamos com a Mia Negrão. Muito obrigada por teres aceitado este nosso desafio, este nosso convite. É um gosto, é um privilégio. Como confidenciámos, andamos a namorar esta entrevista, esta conversa há muito tempo e por isso, muito obrigada, Mia. Obrigada eu pelo vosso convite. E Mia, sem mais demoras, acho que temos de começar exatamente por nos localizarmos, por nos situarmos, nós, Portugal, onde é que estamos nesta coisa dos direitos associados à parentalidade. Temos um caminho longo pela frente, não estamos assim tão mal e o percurso feito já é bastante orgulhoso, digamos assim. O que é que podemos dizer sobre isto? Olha, o onde estamos depende muito com que países é que nos vamos comparar, não é? Portanto, estamos muito à frente de alguns países, muito atrás de tantos outros. Olha, neste momento eu acho que é cada vez mais importante falarmos em igualdade, tendo em conta que, e um dos temas que mais se tem falado ultimamente tem a ver até com as licenças de parentalidade e o facto de as mães terem uma licença muito mais longa, e quando eu digo muito mais longa, mesmo assim ela é muito curta, do que os pais. E isto depois vai trazer imensas questões a nível da entrada no mercado de trabalho das mulheres, da desigualdade no mercado de trabalho, mas na verdade, em termos de direitos na gravidez e no parto, nós temos uma lei que vem, no fundo, fazer um resumo daquilo que são os nossos direitos desde 2019, portanto, estamos em 2022, estamos a falar de coisas muito recentes ainda. As licenças são curtíssimas, temos países em que as licenças já são de 1 ano para a mãe e para o pai, ou para os progenitores, e isso seria mesmo um objetivo aqui em Portugal. Eu sei que ainda estamos mesmo muito longe disso, já vai havendo alguns pedidos e sei que houve uma petição para o alargamento da licença até aos 6 meses, mas mesmo isso é muito curto. Se pensarmos nesta questão da amamentação, principalmente, e dos bebés precisarem, e a OMS recomenda a amamentação até aos 2 anos, e só a partir dos 2 anos é que falamos em amamentação prolongada, então estamos a falar de uma questão de saúde pública, não é? E, portanto, termos licenças alargadas também vem permitir depois uma folga para o nosso sistema de saúde e para a segurança social, porque vamos ter pessoas menos doentes, vamos ter pessoas com vínculos afetivos com a mãe, com o pai, com outras pessoas eventualmente da família, e isto sim é muito significativo, portanto nós estamos aqui no meio, não estamos péssimos relativamente a outros países, mas também não estamos ótimos, portanto há um longo caminho ainda a fazer. Eu sinto que esta área, se calhar sentimos todos, quando falamos no direito, que é uma coisa que desconhecemos muito, que não falamos muito e que às vezes nem compreendemos. Muitas vezes falamos que o direito às vezes até fala difícil, fala-se muito no descomplicar o direito e o jurídico. O que é que está na base deste desconhecimento? O que é que está nesta base? Ui, tanta coisa. Olha, em primeiro lugar, e porque eu estou aqui em duas áreas ao mesmo tempo, que é a saúde e o direito, a verdade é que se a literacia em saúde é parca em Portugal, a literacia jurídica ainda mais. Não nos podemos esquecer que nós
estamos acabadinhos de sair de uma ditadura, não é? Portanto, as pessoas ainda não sabem muito bem o que é que podem fazer. E nós somos educados na escola para pedir autorização para tudo e mais alguma coisa. Posso ir à casa de banho, posso escrever aqui, posso fazer aquilo, posso me levantar. Ninguém nos ensina propriamente a exercermos a nossa autonomia, a nossa autodeterminação, a termos um espírito crítico, a fazermos perguntas. Não, ensinam-nos a obedecer e a pedir autorização para tudo e mais alguma coisa. E depois isto, na gravidez e no parto, está cá, não é? Depois vamos pedir autorização, posso ir à casa de banho? Mas quer dizer, eu estou a parir, estou num hospital, eu pago por este serviço, seja um hospital privado, seja um hospital público porque pago impostos, e eu ainda tenho que pedir autorização para ir à casa de banho. Eu tenho que pedir autorização para comer, para beber água. Tipo, de onde é que isto vem, não é? As pessoas ainda têm muito esta ideia de que não têm direitos, de que isto não existe. E às tantas eu percebi, há uns anos atrás, que de facto as mulheres, neste aspecto, e nós, pronto, já sabemos que existe desigualdade de género, não é? Sim. Portanto, partindo desse pressuposto, nós sabemos que são as mulheres que vão parir, não é? E portanto estamos aqui numa situação muito, muito desigual e muito fragilizada, ainda por cima muito vulnerável, quando estamos grávidas ou quando estamos a parir. E portanto eu percebi que as mulheres não sabiam que tinham direitos, nomeadamente o direito a recusar intervenções, o direito a comer no parto, a beber água, tipo a ir à casa de banho, sem pedir autorização, sem dizer nada, tipo simplesmente vou. E percebi que era preciso também desconstruir um bocadinho esta linguagem muito técnica, tanto de saúde como a linguagem jurídica, não é? Porque, sei lá, eu percebo que as pessoas que não estudaram direito olham para uma lei, não é? Eu posso dizer, isso está tudo na lei, e as pessoas vão lá e depois dizem, mas ó Mia, eu não percebi nada disto, o que é que isto significa? Mas o que é que... Exato, e eu fico tipo, as pessoas não sabem, para mim é tão básico, não é? Porque estudei, e depois acaba por ser defeito profissional, quer dizer, eu olho para aquilo e sei exatamente o que é que aquilo significa, mas as pessoas ficam super baralhadas, e eu pensei, não, isto tem que ser desconstruído de alguma forma, para estas pessoas perceberem exatamente o que é que está escrito na lei. E na impossibilidade de alterarmos todos os códigos e todas as leis que temos e pormos isto numa linguagem um bocadinho mais corrente, então alguém pode fazer este serviço de, olha, isto é igual a isto, portanto vou trocar isto por miúdos, como eu costumo dizer. E as pessoas ficam tipo, sério, eu tenho direito a isto? Eu, sim, tens direito a isto. E as pessoas ficam super contentes do género, então da próxima vez já sei, agora quando for para Paris já sei. E eu fico com o coração quentinho do género, que bom, tipo uma coisa tão simples e que fez tanta diferença na vida daquela pessoa. Estamos a falar das tuas redes sociais. Sim, também. Faz uma diferença espetacular para perceber todos os direitos que temos. Sim, eu já percebi que sim, porque depois as pessoas dão-me feedback e dizem, eu não sabia, eu parei há um mês atrás, disseram-me que eu não podia isto e aquilo, e eu não sabia que afinal podia, e eu, mas podias, então e agora o que é que eu posso fazer? Agora podes reclamar. E as pessoas ficam a sentir-se injustiçadas, porque uma coisa é não haver direitos e nós não sabíamos, pronto, deixa-nos passar. Outra coisa é, o quê? Mas isto está na lei, diz lá na lei, e no hospital não sabem, então vou mesmo reclamar. E isto vai sendo assim um caminho, passo a passo, não é? Mas estou a ver uma grande mudança desde que comecei a trabalhar nisto em 2016 até 2022. A mudança está a ser bastante positiva. Claro que isto há avanços e recuos, não é? Como sempre, mas está a ser uma mudança bastante positiva. Cada vez mais grávidas e casais super informados, que levam um plano de parto, sabem exatamente aquilo que querem, que dizem nos hospitais, não, eu não vou aceitar isto porque isto não quero, e eu estudei, eu estou informada, e eu fico tipo, sim senhora, é isto que nós queremos. Sendo certo que era claramente necessário um manual simplificado para gravidez, parto, pós-parto, parentalidade, sentimos então que cada vez mais nascemos com direitos em Portugal? Sim, sem dúvida. E mesmo, porque depois há esta história do qual é o melhor hospital para parir, e naquele sítio o hospital é péssimo, e é verdade, temos hospitais que no geral são péssimos, não significa que não haja uma equipa ou 3 ou 4 elementos de uma equipa que realmente são bons e que vão fazer a diferença e que até pode haver boas experiências de parto nesse hospital. Mas a verdade é que cada vez tem sido mais possível também pelo conhecimento que as pessoas levam. Posso-vos dar um exemplo de um hospital que é um hospital conhecido por ser um péssimo hospital, não vou aqui nomear, podia ser qualquer um, e tive uma cliente que foi para lá e às tantas começaram-lhe a dizer, olha, agora tenho que fazer isto, agora tenho que fazer aquilo, e ela estava assim muito confusa, mas eu preciso mesmo disto tudo. E às tantas ela disse, olha, eu vou-lhe pedir uma coisa, vou-lhe pedir uma bola de pilates, porque eu quero ter um parto mais verticalizado possível, quero deambular, quero andar aqui pelo quarto.
E as enfermeiras olharam para ela e disseram: ai, você é dessas, ai, ainda bem, porque quando é assim nós realmente percebemos que as pessoas estão informadas e que o trabalho já não é nosso. Então, olha, vamos buscar a bola de pilates, o que é que precisa mais? E ela telefona-me a dizer: tu achas isto normal? Então, quer dizer, se eu fosse uma pessoa desinformada, eu não tinha direito a uma bola de pilates, eu não tinha direito a nada, eu tenho é que pedir, não é? Ou seja, e foi o que eu lhe expliquei, que é, nós temos que assumir a responsabilidade para tirar esta responsabilidade aos profissionais de saúde, porque eles também não a querem, cada vez menos a querem, não é? E, portanto, se nós não nos responsabilizarmos, eles vão pensar: epá, então se eu sou responsável, sou eu que vou tomar as decisões, não é? Isto é uma coisa de parte a parte, não é? A violência obstétrica não se faz sozinha, não se faz só dos profissionais de saúde, das instituições de saúde, também se faz porque de alguma forma nós permitimos que ela aconteça, e isto, claro, não estou a dizer que permitimos a um nível de, tá bem, então façam-me lá, tratem-me lá mal, mas permitimos desta forma de não exercermos a nossa autonomia porque não conhecemos os nossos direitos também, no fundo é isto. Sim. Falámos agora um bocadinho de violência obstétrica. Eu gostava de fazer uma pergunta muito básica. O que é violência obstétrica? Olha, long story short, porque normalmente estas definições levam tipo, ai, porque é uma manobra assim, porque fazem assado e porque não sei o quê, é a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres. Ok? O que é que isto significa? Significa que, no fundo, e quando eu digo mulheres, é pessoas com útero, pessoas que vão parir, no fundo é nós chegarmos a um hospital e termos alguém que toma decisões por nós, que não nos dá opções, que nos apresenta intervenções como obrigatórias, e que até nos ameaça do género: se você não aceitar isto, pode ir procurar outro hospital porque aqui não vai parir. Isto é violência obstétrica. Depois, claro que isto tem aqui uma data de, digamos, modalidades, não é? Certo. Temos a violência obstétrica verbal, temos a violência física, temos a psicológica, temos a sexual, portanto, há uma data de coisas depois que são caracterizadas como violência obstétrica. Uhum. Aquelas que são mais comuns e que toda a gente fala e que acontecem muito em Portugal, a episiotomia, que é o corte que se faz no períneo e que se faz tipo sem avisar, sem perguntar coisa nenhuma. A manobra de Christeller, que é aquela manobra de empurrar a barriga para empurrar o bebê para baixo, no fundo. Temos uma também que, enfim, é muito comum desde os primórdios da história, que é o quando foi para o fazer, você não gritou assim. Aquela coisa do esteja calada, quando foi para o fazer, você não gritou assim. Que a pessoa está ali a parir e houve uma destas, é tipo, epá, não, isto é mesmo muito violento. Os toques vaginais repetidos, temos grávidas que se queixam de lhes fazerem 10 e 12 toques tipo em 2 horas, de terem equipas, porque depois temos aqueles hospitais universitários e temos vários estagiários, não é? Uhum. E vai um médico, faz um toque, e depois são mais outras 5, 6, 7 pessoas, estudantes, a fazer o toque logo de seguida, e portanto muitas vezes isto é doloroso, mas mesmo que não seja doloroso, ninguém pede autorização àquela Claro. mulher, portanto acaba por ser sempre violência obstétrica. E até porque estamos a falar de pessoas que podem estar ainda, digamos assim, num processo que lhes permite raciocinar e pensar e avaliar o que se está a passar à sua volta, mas normalmente a fragilidade que trazemos naqueles instantes bloqueia-nos, de certa forma, o raciocínio. E como disseste, a situação de fragilidade é óbvia, porque nós queremos que tudo corra bem, queremos que o bebê nasça, queremos que ele fique bem, queremos que ele seja bem tratado, e por isso sentimos-nos sempre naquela situação de não, eu não, se calhar não me vou queixar já. Por Eu isso tenho que cumprir tudo o que eles dizem. Exato. Por isso há muitas vezes em que as pessoas só percebem que foram vítimas após um longo período face ao parto, digamos assim, ou seja, só passado aquele, não é trauma, porque até um momento feliz, como é óbvio, é o nascimento, mas quando arrumam a informação é que conseguem perceber que foram vítimas. Sim, imensas pessoas. Eu lembro quando comecei a falar mais nisto nas redes sociais e quando houve assim um boom, recebia mensagens de pessoas que tinham sido mães há 30 e há 40 anos e a dizerem-me: então, mas eu afinal fui vítima de violência obstétrica. Ainda ontem estive numa conferência, a falar para pessoas já foram mães há bastante tempo. E antes de falar, de abordar o tema da violência obstétrica, perguntei se tinham filhos, e fiz logo aquele disclaimer que é: isto pode mexer convosco, não significa que vá alterar aquilo que vocês sentiram, que foi uma experiência de parto maravilhosa, e depois vimos a perceber: não, espera, então, mas afinal eu fui vítima de violência obstétrica, não é? Porque a violência obstétrica pode ser exercida de uma forma muito fofinha, não é? Há uma condescendência, há uma infantilização, mas há mulheres que podem sentir isto como algo bastante positivo, alguém está a tomar conta de mim, alguém está a tomar decisões por mim.
E faço sempre este disclaimer porque depois estas pessoas acabam por perceber que passaram por uma situação destas e ontem aconteceu precisamente isso. Depois no final as pessoas vêm sempre falar e dizem, pois, agora que estava a falar nisso já percebi, é que eu senti muito mal no meu parto. Eles chegavam lá, tocavam, faziam imensos toques, eu nem percebi o que é que eles estavam a fazer, queixei-me ao meu marido, ainda disse que isto não devia ser muito normal, mas depois eu pensei, bom, se calhar o meu bebê está em perigo, não é? Eles não me querem dizer, e então eu acabei por aceitar tudo. E agora é que eu estou a perceber que se calhar nada disto era necessário, que isto de facto trata-se da medicalização do parto e do excesso de intervenções no parto, e se calhar então também fui vítima de violência obstétrica. Depois dizia outra, eu fiquei com a certeza absoluta, eu fui vítima de violência obstétrica. E depois contam as histórias de parto, que eu adoro ouvir, não é? E de como depois não quiseram ter um segundo filho, ou como depois até engravidaram de um segundo filho e decidiram, não, vou para o privado e vou fazer uma cesariana porque eu não vou passar por aquilo outra vez. Não é? E foi curioso porque ontem até houve uma senhora que me veio dizer que foi por causa disto que eu só tive uma cesariana. Eu nunca quis ter um parto vaginal porque a minha mãe passou a minha infância toda, a minha adolescência, sempre a dizer-me que tinha ficado toda estragada por causa do parto, porque o médico lhe tinha feito 30 por uma linha, não é? E contava lá os procedimentos todos e contava o horror que foi parir, e ela ficou sempre com tanto medo que no imaginário dela um parto era uma coisa Horrível. perigosíssima, terrível, traumática, horrível. E então ela decidiu, quando engravidou, eu nem sequer vou tentar, eu quero uma Claro. cesariana agendada, e pronto, eu disse, pronto, mas isto é a violência obstétrica também, e são, no fundo, as raízes da violência obstétrica, que é, passa da nossa avó, da nossa mãe, para nós, vão-nos contando esta história, depois nós crescemos com medo do parto, achamos que o parto é um evento super traumático e super interventivo, e claro que não vamos ter vontade nenhuma de parir, se pudermos evitar, e hoje podemos, não é? Porque podemos perfeitamente pagar, quem pode, não é? Ir ao privado e fazer uma cesariana, e muitas pessoas preferem isso, mas isto também é violência obstétrica, porque no fundo Exato. há uma apropriação do nosso corpo e dos nossos processos reprodutivos. Nós não estamos a decidir com as nossas capacidades plenas, na medida em que nós Total não temos liberdade. informação suficiente para tomar esta decisão. Tomamos esta decisão por medo, por desconhecimento, Uhum. porque temos a nossa mãe que nos disse, olha, isto é horrível. Mia, imaginemos que alguém nos está a ouvir e que sente que passou por esta questão de violência obstétrica. O que é que deve fazer? Olha, o que é que deve fazer? Dependendo das situações, vou dar aqui aquilo que é o mais genérico, não é? Mas depois há coisas aqui que convém a pessoa perceber se faz ou não sentido. Mas, Uhum. em primeiro lugar, se a violência obstétrica foi exercida por enfermeiros, fazer queixa à ordem dos enfermeiros. Se foi exercida por médicos, fazer queixa à ordem dos médicos. Isto é só assim para começar. Fazer sempre queixa ao hospital ou dar feedback ao hospital, como eu costumo dizer. Às vezes não é só uma questão de fazer queixa, é uma questão de dar feedback. Mesmo que o parto tenha corrido bem, é importante dar-se feedback aos hospitais, dizer, olha, isto correu tudo muito bem, gostei muito desta equipa, gostei porque isto e porque aquilo, porque assim os hospitais, muitas vezes os conselhos de administração não sabem o que está a passar no bloco de partos. Então se nós dissermos, olha, isto está a correr lindamente, adorei o meu parto, eles vão pensar, ok, então se isto está a correr lindamente, temos que implementar este modelo no bloco de partos todo, não pode ser só uma equipa a trabalhar bem e o resto a fazer o que lhes apetece. Portanto, é uma forma de nós mostrarmos se estamos satisfeitas ou não. Fazer queixa, eventualmente à Direção-Geral da Saúde, aqui depende se tem alguma coisa a ver, por exemplo, com o direito a ter acompanhante, faz sentido, à Entidade Reguladora da Saúde também, à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, a IGAS, também pode ser importante reclamar. E depois, quando falamos de situações, por exemplo, toques vaginais sem consentimento, episiotomia, manobra de Christeller, tudo o que sejam intervenções sem consentimento, ou agressões, ofensas à integridade física, tudo isto podem ser crimes, mesmo o crime de coação, de ameaça, por exemplo, de sequestro, quando nos dizem que você não pode sair do hospital, e isto já aconteceu a uma cliente minha, isto são crimes, portanto aí fazer queixa-crime ao Ministério Público ou à PSP, isto a queixa-crime pode-se fazer de várias formas, a forma mais fácil é fazer por e-mail, diretamente para o e-mail do Ministério Público daquela zona, isto encontra-se na internet, e pode-se fazer também um pedido de indemnização, isto tem que ser feito através de advogado ou advogada, portanto, pedido de indemnização, no fundo, é pedirmos uma determinada quantia monetária para compensar os danos que nós sofremos naquele hospital, seja ele público, seja ele privado, um, e pronto, e acho que esta é daquelas coisas que normalmente as mulheres dizem,
mas eu não quero nada, eu não quero dinheiro, eu só quero é que eles me peçam desculpa, eu só quero que eles admitam que fizeram a geneira e que eles me Uhum. peçam desculpa. Eu digo, tá bem, mas no meio disto tudo vocês já gastaram dinheiro, já fizeram fisioterapia pélvica, é tanta coisa, não é? Depois para solucionar ou para tentar compensar aqui estes problemas com que ficam, que estas pessoas têm o direito de facto a ser compensadas e a ser indenizadas e portanto, regra geral, fazemos o pedido de indenização, principalmente quando há uma queixa-crime associada. E pronto, acho que é isto, acho que não me esqueci de nada. Eu vou só E fazer Mia, aqui, desculpa, desculpa, Ana, André, só é uma só porque eu parte. tinha É força. só, é muito rápido, é só para quem nos está a ouvir, para lhes dizer que contactem sempre um profissional habilitado. Por favor, não tenham medo, contactem um advogado, falem que vão vos ajudar de certeza. Desculpa, Ana, força. Não, e a minha dúvida é porque precisamos de um advogado, de um profissional ligado à área jurídica que nos ajude a esclarecer coisas tão simples como eu tenho um prazo para me poder queixar face a algo que vivi. Sim. E os prazos aqui diferem bastante. Por exemplo, na queixa-crime, eu costumo dizer, regra geral são 6 meses, que é para as pessoas não aparecerem depois disso, ou não aparecerem mesmo ali no final dos 6 meses, porque depois não dá tempo para elaborar toda a queixa-crime, não é? Um, Mas há situações em que tens mais do que 6 meses, podes ter 5 anos, podes ter 20 anos, quer dizer, depende do crime que está em causa, mas regra geral vamos dizer que são 6 meses, porque na maioria dos crimes que estão associados à violência obstétrica, desde que não haja um homicídio por negligência, não é? Portanto, desde que não morra um bebê, à partida são os tais 6 meses. Depois temos as reclamações e essas coisas todas também têm um prazo, a ordem dos enfermeiros. Bem, não quer dizer janeiro, porque eu engano-me sempre nestas duas. A ordem dos enfermeiros e a ordem dos médicos têm prazos diferentes, um é de 3 anos, o outro é de 5, não sei qual é qual agora de cor. Um, Portanto, sim, é preciso cumprir estes prazos. E para o pedido de indenização, depende, regra geral são 3 anos, mas também podem ser 20. Portanto, vocês estão a ver, isto é, não dá para dizer, eu digo sempre o Claro. prazo mais curto, que é para as pessoas pensarem, ok, então tenho que me despachar. Se eu disser que são 20 anos, vejam uma coisa, 20 anos depois já não há provas de nada. Como é que eu vou Uhum. Não, dizer, e arruma tipo, muita coisa. 20 anos, tipo, o médico, a parteira, seja lá quem for, já nem sabe quem é aquela pessoa, se calhar já morreu ou já se reformou, tipo, já sabe lá, eles fazem aquilo todos os dias, porque eles sabem lá quem é a Joana, quem é a Maria, quem é que é... Eles não sabem, não é? Portanto, ou bem que isto é rápido, que é para haver ainda as coisas muito frescas e eles poderem ainda consultar o processo clínico e dizer, isto foi naquele dia, pois já me lembro, não é? Senão, depois já é muito difícil de fazer prova. Portanto, quanto mais pressa, melhor. Estava aqui a pensar um bocadinho antes da parte do parto, da parte da preparação do parto. Quais são assim os Sim. conselhos-chave que podemos dar a quem nos está a ouvir? Olha, fazer plano de parto é assim aquela básica. Se bem que isto não chega, não é? Porque há muitos hospitais que nós chegamos lá com o plano de parto, eles ficam a olhar para aquilo tipo: olha, o seu plano de parto quem o faz é o hospital. Ou quem faz o seu plano de parto sou eu, não é? Que é uma coisa muito comum de se ouvir agora. Mas fazer plano de parto é importante e quando eu digo isto não tem a ver com o entregar um plano de parto. Eu já nem sei, agora há uns dias estava a falar com alguém que me dizia, pá, Mia, isto é horrível, uma parteira, acho que foi com uma parteira exatamente, me dizia, isto é horrível porque há pessoas que chegam aqui com planos de parto, que são copiados da internet, e às vezes nem sequer mudam o nome do acompanhante, ou não mudam o nome do bebê, ou dizem que não querem isto ou que não querem aquilo, e quando eu pergunto, as pessoas não me sabem responder porque é que não querem, e até dizem, ai, já me esqueci isso, por acaso eu vi no curso de preparação para o parto, falei sobre isso, mas agora já não sei, diga-me lá outra vez. E a parteira fica tipo, então, mas você está a recusar uma intervenção que até é, eventualmente, até é recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Você tem que saber exatamente porque é que está a recusar, não é? Como é óbvio, nós temos que fazer, temos que tomar decisões, mas estas decisões têm que ser informadas, porque se uma parteira ou se um médico, seja quem for, percebe que nós estamos a tomar uma decisão e não temos dados suficientes para a tomar, é a obrigação deles darem-nos informação, esclarecerem-nos, etc, etc. E, portanto, fazer o plano de parto é ir investigar sobre cada intervenção que é feita nos partos por rotina e é conhecer as recomendações da Organização Mundial da Saúde e percebermos o que é que nós queremos no nosso parto, em termos de preferências, não é? Mas também em termos destas intervenções. Se vamos querer consentir antecipadamente uma determinada intervenção ou não, tendo em conta o nosso estado clínico também. Normalmente isto falamos para grávidas de baixo risco, não para as grávidas que têm algum risco associado e podem necessitar de medicação e de outras coisas mais específicas.
Mas, no fundo, fazer o plano de parto é pensar nisto tudo. E o plano de parto não se faz num dia, nem se faz numa tarde, nem se faz em meia dúzia de horas. O plano de parto é uma coisa que vamos construindo ao longo de 2, 3 meses, que vamos conversando, que vamos lendo livros, que vamos procurando informação para podermos decidir exatamente aquilo que nós queremos. E principalmente quando se trata de recusar intervenções, não é? Depois, mais conselhos: conhecer o hospital que estão a escolher para o parto. E conhecer o hospital significa fazer uma visita ao bloco de partos, falar com a equipa, tentar perceber se há ou não uma consulta de plano de parto, que neste momento já está, de certa forma, implementada a nível institucional, porque a DGS emitiu uma norma de orientação, sobre os cursos de preparação para o parto e parentalidade e sobre as consultas de plano de parto. Há um plano de parto institucional, portanto, à partida, todos os hospitais têm que ter a consulta de plano de parto e têm que usar plano de parto e aceitar plano de parto. Fazer muitas perguntas, muitas perguntas. Tudo o que não sabem é perguntar. Se desconfiam da isenção daquela informação de quem a está a dar, então perguntem a outras pessoas, a outros profissionais de saúde e vejam o que é que querem fazer. E pedir a consulta de plano de parto, porque se no hospital disserem, olha, isto não existe, é pedir, e se não existe, é reclamar, porque tem que existir. No fundo é isto, é prepararem-se bem, não só para o parto, mas principalmente para aquilo que vão encontrar, ou seja, para a realidade do setting hospitalar. Estivemos aqui a conversar, e bem, sobre temas mais ligados a quem vai parir, à mulher, como dissemos há pouco, a quem vai parir. Mas Sim. temos uma outra peça na equação, e para lá também do bebê, que é o pai, a companheira, o companheiro. Também precisamos de um olhar refrescado, atualizado, para o que são os direitos e deveres atribuídos à pessoa que acompanha, digamos assim, esta tríade, que é pai, mãe, bebé e pai. Por favor, não pai, quando eu digo pai, é companheiro ou companheira. Sim. Precisamos aqui de um olhar atualizado também para aquilo que está associado a esta outra peça. Sim e não, mixed feelings, porque olha, muitas vezes estou a tentar explicar às pessoas, e nas redes sociais vejo imenso isto. Eu acabo de fazer um post a dizer: tens direito a ter 3 acompanhantes no parto, e logo vem alguém dizer: pois, porque o pai tem direito a estar no parto e não sei o quê, porque ele também é pai, porque ele também faz parte da equação, porque não sei o quê. Só que não. Só que não, e porquê? Porque, na verdade, quem tem o direito a escolher quem quer no parto é a pessoa que está grávida, ponto. O pai jamais pode ter o direito a estar presente no parto, por várias razões, mas a primeira é: uma coisa é uma pessoa que tem uma relação saudável com o seu companheiro, que é pai do seu filho, e ele vai estar no hospital e está tudo bem. Outra coisa é uma mulher que teve um one night stand com um desconhecido, uma pessoa que não conhece propriamente bem, e ele de repente diz: não, eu quero exercer o meu direito a estar no parto, eu preciso de assistir, eu tenho o direito de assistir ao nascimento do meu filho. E então vai lá estar uma pessoa na sala, no quarto, não é? Que aquela mulher não quer, tipo, é um momento em que saem fluidos de todos os lados, todos os orifícios, praticamente, não é? A pessoa está ali, tipo, pronto, não é aquela posição É a situação mais melhor. agradável, é verdade. Exato, não é propriamente um date, não é? Não é um Não, a nossa encontro. autoestima não está em altas nesse grupo. Claro, que óbvio, não é? Tipo, e queremos é estar descansadas, tranquilas e sentir-nos seguras, etc. Portanto, não é uma boa ideia. Ou seja, o pai não tem direito a nada, ok? Tipo, e Nunca ainda tinha bem pensado que assim nisso. é. Agora, eu percebo, e lembrem-se também, quantas mulheres não são vítimas de violência doméstica e que muitas vezes pedem que a acompanhante seja, por exemplo, a mãe, e dizem explicitamente que não querem lá o marido ou o companheiro, precisamente porque são vítimas de violência doméstica. E, portanto, estas pessoas, claro que têm o direito a escolher que não querem lá aquela pessoa, não é? Imaginem o que é. Nós no parto precisamos nos sentir seguras, isto é o básico dos mais básicos. Então, se temos a pessoa que nos maltrata, que nos bate eventualmente ali no parto, isto tem tudo para correr mal e para ir acabar numa cesariana ou numa coisa qualquer que não é um bom desfecho depois para aquele bebê e para aquela mãe, não é? Portanto, aqui faz sentido atualizar-se, no fundo, o olhar sobre esta matéria do acompanhante, mas garantindo que ele tem direitos, mas sempre direitos dependentes do direito da grávida. Ou seja, a grávida tem direito a ter acompanhante, não é? Seja o pai, seja outra pessoa qualquer. O pai faz parte daquela equação, ele está lá. Então, sim, enquanto acompanhante, ele tem que ter o direito, e pode ser ele, pode ser outra pessoa qualquer, a estar sempre no hospital. E tem, a lei garante isto. Portanto, no internamento, ele pode estar sempre. Tem direito a refeições.
também nós sabemos que isto nem sempre acontece. Ai não, o senhor vai ter que ir comer à cantina, não é? Ele fica tipo, então tem que ir a um café. Depois deixou de ser ao café porque com o Covid, não é? As pessoas não podiam sair do hospital, então tem que comer ali, mas tem que ir à cantina. Enfim, toda uma confusão e um desconhecimento da lei. Mas sim, faz sentido que os acompanhantes tenham alguns direitos, mas sempre dependentes de aquela pessoa os querer lá, porque Uhum. aquela pessoa tem o direito a dizer, pá, já não quero mais este acompanhante, agora vais embora. Pronto, ele vai embora e aí perde os direitos todos. Portanto, ele só tem direitos enquanto a grávida tiver aqueles direitos. Grávida, parturienta ou puérpera, Sim. obviamente. Falámos Acho que é aqui um muitas bocadinho. vezes em direitos e nesta conversa toda estamos a falar de direitos e eu pensei, se te pedissem um curso rápido de direitos associados, claro, aqui à experiência da parentalidade, o que é que não podia faltar? Quais são as grandes disciplinas que não podiam faltar? Olha, só uma que liga todas, que é o consentimento informado. E o consentimento informado, se vocês virem, tem a ver com tudo, desde a concepção até à gravidez, à vigilância da gravidez, aos exames, às ecografias, a tudo o que fazemos durante a gravidez, ao parto e toda esta questão de nos imporem intervenções, de não haver consentimento, ao pós-parto também, e principalmente àquilo que tem a ver com o bebé, em que quem toma as decisões acabam por ser os profissionais de saúde e passam um atestado de incompetência à mãe e ao pai, não é? Dizendo, vocês não sabem, nós é que decidimos, o bebé tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que ir para ali, tem que ir para lá, tem que fazer estes exames todos. Um, e depois também relativamente ao próprio bebé, que é nunca ninguém pensa, mas os bebés também consentem. Bebés, crianças, mesmo que ainda não falem, há uma forma de manifestar o consentimento. Isto, por acaso, é algo que eu aprendi nas minhas aulas de massagem infantil, porque, entretanto, tornei-me instrutora, e uma das coisas que mais gostei foi isto, foi de, primeiro, aprender que os bebés também consentem. Isto para mim era, sei lá, empiricamente eu sabia que isto havia de ser assim, mas depois foi ver isto a acontecer nas aulas, quando nós tínhamos várias mães e pais com os bebés, e estávamos em aulas práticas, não é? E era interessantíssimo perceber o que é um bebé a consentir uma massagem ou não, porque há bebés que ficam super desorganizados quando se tira as meias, há outros que não se importam nada que tirem as meias, não gostam é que tirem o gorro, outros que não gostam que lhes toquem na mão, outros... E nós conseguimos perceber isto na massagem infantil ao ir fazendo as coisas e percebendo como é que o bebê está a reagir àquilo. Se ele está a reagir mal é porque ele não quer. Se calhar naquele momento ele quer é outra coisa, quer é mamar, ou quer, sei lá, dormir, ou outra coisa qualquer, não é? E isto também é olhar para o consentimento nesta perspectiva de isto é uma forma de comunicação. Consentimento é uma forma de comunicação. De toda a gente, é transversal a tudo. Portanto, acho que a disciplina mais importante seria mesmo essa. E isto é uma disciplina que era importante haver nas faculdades também, de medicina, de enfermagem, e falar-se muito, muito, muito sobre isto, falar sobre comunicação não violenta, porque muitas vezes os profissionais de saúde pensam que estão a agir numa lógica de consentimento informado e na verdade não estão, porque fazem as perguntas tipo, olha, agora vou-lhe fazer um toque vaginal, está bem? Isto não dá grande espaço para aquela grávida dizer não, não está, tipo, não quero, obrigada. Agora A não pergunta tem que ser conseguia feita de muito. outra forma, não é? E tem que se dar espaço à pessoa, tem que se dizer, olha, eu gostava de lhe fazer um toque porque isto e porque aquilo e Uhum. etc. Mas você tem tempo para pensar, portanto, se não quiser agora, pode pensar, vou-lhe dar 15 minutos, daqui a 15 minutos eu volto, depois diga-me se quer, se não quer, se quiser pedir uma segunda opinião, eu mando vir uma colega, e isto seria consentimento informado, mas não é isto que acontece, e nós sabemos, é, olha, agora vou-lhe fazer, está bem? Sim. Tá. Não é? Mia, vamos terminar com uma pergunta que acaba por ser uma curiosidade nossa, porque esta é uma área que junta leis, que de certa forma têm de ser o mais possível objetivas e perceptíveis da mesma forma por todos que as consultem, e por outro lado temos aqui emoções muito à flor da pele, como falámos, a fragilidade, o momento de insegurança, o momento de exposição, aquele momento em que só queremos que corra tudo bem. Isto acaba por ser um desafio para a Mia, mas também um fator que leva a apaixonar-se ainda mais por esta área? Ai, pergunta difícil. Uma das razões pelas quais eu não trabalho com direito da família é esta, porque eu não consigo lidar com as emoções associadas àquilo que é o sofrimento das crianças, porque no direito da família normalmente as vítimas são as crianças, sejam vítimas diretas ou indiretas, mas são vítimas. Quando se trata de violência obstétrica, não sinto tanto isso. Há dias, claro que é mais difícil para mim, principalmente quando estou a fazer as queixas de crime e quando estou a fazer as ações e etc. Sinto sempre aquela coisa de que horror, porque consigo pôr-me
consigo calçar os sapatos daquela pessoa e sentir o que ela sentiu naquele momento. E quando estou a escrever, às vezes escorre uma lágrima, eu fico mesmo a sentir aqui uma coisa estranha. Mas atenção, eu faço muita terapia também, é por causa disso, porque uma pessoa, para lidar com isto, tem mesmo que ter terapia, porque senão começa aqui a haver uma confusão de sentimentos que na verdade não são nossos, mas são das outras pessoas com quem nós lidamos, é muito difícil. Mas depois também sinto, de certa forma, uma justiça feita só pelo facto de eu conseguir escrever aquilo que aquelas mulheres sentiram e de enviar isto, ou seja, de ser, pronto, agora está reclamado, está feito, não é? E sinto que nós precisamos mesmo muito de reclamar e de fazer queixa, e então é isto no fundo que vai mudar o panorama. Portanto, eu acabo por sentir a justiça um bocadinho feita, porque mesmo que não aconteça nada naquele caso, e muitas vezes há muitas coisas que não acontece nada, não é? Mas aquilo vai contar para as estatísticas, aquilo vai contar para uma administração hospitalar saber, ok, esta malta agora só quer é falar de violência obstétrica, já não é uma queixa, já não são 2, já não são 3, são 10, são 15, são 20, elas multiplicam-se e é isto que vai fazer a diferença. E, portanto, também sinto que estou a contribuir para a mudança do paradigma em Portugal, portanto, acabo por ficar aqui também com uma sensação de tranquilidade do my job here is done. E essa será a única forma de evoluirmos, aliás, como disseste, elogiando e criticando, é mesmo a única forma de evoluirmos. Sim, exatamente. Sem dúvida. Obrigada por tudo, Mia, obrigada por esta conversa. Eu própria acho que me levou lá para aquele momento em que pari e em que me senti, como dizer, não se pensa muito naquela fase e se calhar devíamos ter ainda um superpoder ainda mais reforçado para conseguirmos pensar melhor ainda naquela altura. Mas muito, muito obrigada, Mia. Obrigada eu. Obrigado. A sério. Obrigado, Mia. Obrigado, acima de tudo, por um trabalho que contribui para que em Portugal possamos nascer com direitos. É incrível como nunca tínhamos pensado e como tantas vezes damos como adquirida uma interpretação que pode, na verdade, ser tão relativa. E tudo isso importa, principalmente quando num dos lados está alguém que só quer que tudo corra bem. Alguém que, para isso, pode tantas vezes optar por ficar em silêncio, por se calar, por aceitar e por não questionar. Foi por isso que desejámos tanto esta conversa, para fazer perguntas e deixar respostas que talvez possam ser as procuradas por alguém que nos esteja a ouvir neste momento. Porque sim, temos direito a respostas quando estamos a parir. E quanto a nós, companheiros e companheiras que estamos ao lado, nunca tinha pensado no quanto este direito de lá estarmos tem de ser um direito que não interfere em nada com os vossos direitos. Um direito cuja conquista depende tanto de nós. É isso mesmo. Obrigada, Mia, mais uma vez. E a quem, de uma forma ou de outra, dentro e fora da sala de partos, faz por tornar este momento na tal experiência bonita, na tal experiência de empoderamento e de amor. Um momento em que lágrimas, só de emoção ou de tanto rir, quiçá com uma boa piada. Piadas para partos. Não me consigo lembrar de nenhuma, é sério. Mas se alguém desse lado quiser agarrar a ideia, força, mandem-nos que eu rio-me. Alguém muito criativo, certamente. Caso para dizer, pode ser que alguém dê à luz coisas com graça para o que é a apoteose do estado de graça. Às vezes, com tão pouca graça, diga-se. Giro. Se vos apetecer saber como foi deste lado, há um episódio da primeira temporada só dedicado a isto. Uma maravilha, deixa-me dizer. Cheio de graça. Cheio de graça, sim. Eu rio-me tanto. Se vos apetecer partilhar como foi desse lado, falem connosco, já sabem, temos sempre tanto para aprender com vocês. Podemos dizer que, no nosso caso, o parto foi o verdadeiro pontapé de saída para esta aventura e para percebermos que, pronto, não há nada que nos prepare. Nasce tudo ali, naquele momento. E há que aprender a ser a partir dali. Aprender que, por mais dias, meses ou anos que passem, somos sempre pais à experiência.